Boa noite, sejam bem-vindos, repetindo um pouco aquilo que a Amélia nos referiu de início, e vamos fazer aqui uma conversa sobre um tema que é certamente do interesse de todos nós, que é a perturbação espiritual, né? Porque é uma das causas que trazem muitas pessoas ao centro espírita. Muitos vêm para aprender, vêm por curiosidade, mas alguns vêm porque existe algum tipo de perturbação espiritual na sua vida. Vou-vos passar aqui um pequenino filme de 5 minutos que fala de um caso de alguém que tem o hábito da bebida e das suas ligações com o mundo espiritual, está bem? Oi, amor, cheguei. Oi, amor, aí falando tudo. Vamos beber. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi na serviço hoje? Sabe, uma coisa de esquenta, trabalho demais, pouco conhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Eu falei, se não é para fazer amanhã, vamos. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou para nada dessa vida. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Quero beber, quero cerveja. Pega cerveja. Isso. Que delícia. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Gostei sim. Pode ficar Chave. certo? Tá aqui sim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Muito bem, então com esta introdução nós visualizamos melhor como é a interação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, ou entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Obviamente que aqui só mostramos a parte menos agradável, porque há uma parte muito agradável que é o intercâmbio entre nós e os bons espíritos que nos protegem, os protetores, os guias, os benfeitores, aqueles espíritos amigos, não é?
Então, coloca-se uma questão, que é: o que é uma perturbação espiritual? Allan Kardec explica isso no livro dos Médiuns, muito bem. É quando existe uma interferência de um espírito pouco evoluído sobre outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Porque os bons espíritos não interferem, eles aconselham, não é? Auxiliam, dão boas sugestões, mas não impõem as suas ideias, não é? Como é que acontece esta interferência? Através da sintonia dos hábitos, estão a ver? Aquele nosso amigo do filme tinha o hábito da bebida regular e então ele sintonizava com um espírito que tinha desencarnado, tinha falecido e era alcoólico, e ele sentia falta do álcool e então induzia-o aquele a beber para também poder fruir os vapores do álcool e assim satisfazer a sua dependência psíquica, não é? Portanto, através de sintonia de hábitos, através do nosso pensamento, nós podemos sintonizar com os bons espíritos ou com os menos evoluídos, e por questões de resgate do passado recente, expiações dolorosas que muitas vezes estamos a passar na Terra, ou de um passado recente ou de um passado mais longínquo, né, que nós nem nos lembramos. Como é que se manifesta esta perturbação espiritual? Allan Kardec divide a perturbação em 3 níveis: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão nós sabemos o que é, não é? Quando alguém está obcecado por uma ideia, não é? Aquelas pessoas que estão obcecadas por um clube, estão obcecadas por uma coisa, não é? A pessoa perde o tino da razão, só tem aquela ideia fixa. Isso chama-se uma obsessão. Então, no mundo espiritual existe isso. Quando alguém quer interferir na nossa vida, de uma maneira ou de outra, é a obsessão simples. Todos nós estamos sujeitos a ela no dia-a-dia e estaremos até ao fim das nossas vidas. Depois, num outro grau, é a fascinação, que é quando a pessoa começa a perder um pouco da sua capacidade de raciocinar e começa a pensar, deixa-se envolver por um espírito fascinador que o leva a fazer coisas, a ouvir apenas esse espírito e não ouvir os amigos. E a subjugação, que é um caso mais difícil e também mais difícil de curar e mais difícil de encontrar, felizmente. Ora bem, tendo nós uma questão de perturbação espiritual, e vamos ficar pela obsessão simples, que é a mais comum, onde pedir ajuda, não é? Onde é que nós vamos pedir ajuda? Não podemos ir pedir ajuda ao médico, porque o médico não sabe disso. Não podemos ir pedir ajuda a um familiar ou uma farmácia, a não ser que o médico seja espírita. Aí sim. O sítio correto é, de facto, ir a um centro espírita, não é? Onde, com a maior das naturalidades, olha, eu tenho um obsessor. Vamos tentar ver o que é que se passa na sua vida, vamos conversar, tentar identificar as causas, tentar analisar as consequências e ver como resolver essa situação, não é? Porque ao fim e ao cabo nós gostamos sempre de ter qualquer coisa, não é? Uns têm um pastor alemão, outros têm um Fox Terrier, não é? E há outros que vão colecionando obsessores, como é o meu caso, como é aqui o caso da Amélia, né? E então eu tenho para dar e vender, graças a Deus. O Centro Espírita, que atividades é que tem? Vocês já conhecem, para quem já é habitual aqui nesta casa, temos a palestra pública, que é o que estamos a fazer hoje. E o mais curioso é que as pessoas que têm problemas de ordem espiritual raramente vêm à palestra. Querem o fast food, né? Como estão habituados a ir aos médiuns comerciantes, aos bruxos, aos astrólogos, aos tarólogos, aos cartomantes, pagam, né? Depois as pessoas dizem-lhes aquilo que elas querem ouvir, que têm alguém que lhes quer mal, que têm um espírito que as acompanha. Às vezes há coisas curiosas. Já apareceram pessoas aqui no atendimento, dizem assim: olha, eu fui a um médium comerciante
E ele disse-me que tinha um encosto para vir aqui ao centro para me tratar. Então, quanto é que pagou? Paguei 60, 80 euros. Então, e porquê é que não lhe pediu para ele o tratar, né? É uma coisa impressionante, porque as pessoas gostam do espetáculo, gostam da fantasia, não é? Nós hoje estamos aqui 120 pessoas, mas se houvesse aqui espetáculo, fazia bicho até o Leclerc, de certeza absoluta, não é? Os nossos irmãos brasileiros estiverem a ouvir isto, bicho é fila em português, não é? Ficam um bocado com, não gostam muito desta palavra. E então, na palestra pública, quando nós nos desligamos dos nossos problemas, acontecem coisas muito bonitas, muitas vezes sem nos apercebermos. A grande maioria das pessoas diz assim: eu vou mais leve para casa. E como isso é verdade? Quantas vezes nós vimos acompanhados com irmãos necessitados que vêm connosco e que se ligam a nós, ou que são ligados a nós, ou pelo pensamento, ou por afinidade de pensamentos, ou de outras coisas, e depois acabam por ser recolhidos pelos benfeitores durante a palestra. E nós vamos mais aliviados. Conclusão: a vantagem de vir à palestra é que nós aprendemos, nós encarnados, e os nossos obsessores também aprendem. E desligam-se de nós, muitos deles, né? Ou se não se desligarem, fica lá a semente que vai brotar um dia. Temos o atendimento ao público, em privado, que é o que vai acontecer a seguir, depois da fluidoterapia ou do passe espírita, que é uma espécie de limpeza da nossa aura, do nosso campo energético. Temos a formação com grupos de estudo. Temos também a ação social, neste caso, porque cada centro tem atividades de acordo com as disponibilidades que tem. E temos também a educação espírita, né? Infantil, educação espírita juvenil, aliás, ou infantil-juvenil, aos sábados à tarde, no nosso caso, né? Mas o mais importante do centro espírita é a aprendizagem, que é aquilo que as pessoas mais detestam. Porque as pessoas vêm ao centro espírita para que alguém lhe tire os espíritos. Mas ninguém tira espíritos. Os espíritos não entram em nós, né? Como vocês viram no filme, eles não entram na pessoa. Eles envolvem a pessoa no seu hálito. Foi uma coisa que esta semana estudámos no estudo da mediunidade, não é? Foi o hálito mental que o espírito André Luiz refere. Assim como nós temos mau hálito se tivermos um dente cariado, ou temos bom hálito se tivermos tomado uma pastilha daquelas que sabem bem, não é? Assim também, conforme a nossa vibração espiritual, nós temos um bom hálito espiritual ou um mau hálito espiritual, isto é, temos uma boa vibração, uma boa energia, uma má energia que vai atrair seres que estão no mesmo nível. Portanto, é muito importante esta aprendizagem. Porque as pessoas estão habituadas a ir a alguns centros que lhe dizem assim: olha, você tem um problema espiritual, são 7 desobsessões, são 10, são 3 tratamentos, etc., mas não sei quantos. E isso não é nada, doutrinariamente não é nada. Peguem no livro dos médiuns e leiam, né? Não é assim. A desobsessão é um processo de acabar com a obsessão. O que é a obsessão? É uma ligação entre duas mentes. Então eu tenho de trabalhar com o espírito, conversando com ele na reunião mediúnica, mas tenho de trabalhar com a pessoa que está no corpo de carne, que pensa que é vítima e às vezes não é. Às vezes ele é que é o obsessor do espírito. Temos de trabalhar mentalmente com um e com outro, para que a pessoa que está no corpo de carne mude de atitude, mude de hábitos, para se desligar mentalmente da frequência do espírito, não é? Então, vamos imaginar uma coisa. Se nós fôssemos obsessores, e alguns até somos, uns dos outros, né? O que é que nós faríamos para perturbar a tarefa dos outros, né? Sei lá, iríamos tentar afastar as pessoas perturbando-as espiritualmente. Há pessoas que às vezes dizem assim: eu fui a primeira vez ao centro espírita, gostei tanto, mas cheguei a casa, fiquei pior, nunca mais lá volto. Que interessante, não é? Muitas vezes isso acontece, é muito frequente. São os espíritos inferiores que acompanham essa pessoa que aproveitando-se do seu desconhecimento, fazem-lhe crer que ficou pior porque foi ao centro espírita.
E depois as pessoas são muito incríveis, a maneira como analisam as coisas, porque há tempos, há uns anos, conheci uma senhora que é muito sensível, e ainda é, uma excelente pessoa, que foi ao centro espírita porque tinha mediunidades educada. Passado 3, 4 anos de frequentar o centro, deixou de frequentar o centro porque sentia presenças espirituais no centro. Quer dizer, a pessoa continua a sentir presenças espirituais fora do centro, é óbvio, dentro do centro, fora do centro, existem espíritos em todo o lado. Mas o local mais seguro ainda é aqui, não é? Porque lá fora, na loja, na rua, no café, em casa, etc., se calhar tem companhias muito menos. Então é a nossa ilusão. E uma altura ela disse-me assim, sabe Lucas, eu às vezes sinto lá a presença. Olha que bom, é bom sinal, você é sensitiva, é médium. Mal seria se não sentisse. Mas eu acho que vou deixar de ir. Mas porquê? Por causa disso. Espera aí, mas porquê é que você foi ao centro a primeira vez? Porque eu senti os espíritos. E agora vai deixar de ir ao centro porque sente os espíritos. Tudo bem. É a opção de cada um. Enfim, são as nossas fantasias. Tentar afastar as pessoas criando sentimento de culpa. Muitas vezes nós temos aquela tendência para nos automachucarmos, né? E então vem aquela, foi por tua culpa que aconteceu isto, etc. E aquela ideia vai-se avolumando e nós achamos que não temos mérito para ir ao centro espírita. O centro espírita é só para gente pura, né? Se fosse para isso, então não estávamos cá, pelo menos eu, né? Tentar afastar as pessoas criando muitas tarefas. Há pessoas que me dizem assim, preciso tanto de ir ao centro, e eu pergunto assim, porquê é que não vais? Porque eu não tenho tempo. Não tens tempo? Ainda há bocado eu falava com uma pessoa que me dizia assim, olha, fulano que veio ao atendimento a semana passada precisa tanto, foi 2 vezes ao hospital esta semana, então e onde é que está? Está de cama, não pode cá vir. Então e se tivesse de ir ao hospital? Não saía da cama? Saía, mas para vir ao hospital espiritual, ao centro, a pessoa não sai da cama. Nós temos as nossas fantasias. Não queremos com o coração, nós queremos com a boca. Queremos que os outros nos resolvam os problemas, que os espíritos superiores nos resolvam os problemas. Mas eles não podem, porque isso viola a lei do livre-arbítrio. Os espíritos superiores ajudam-nos quando nós queremos mudar. Mas eles não podem forçar-nos, porque senão tornavam-se obsessores e deixavam de ser espíritos superiores. Então há pessoas que, como mecanismo de fuga, arranjam muito o que fazer, muito, cada vez mais coisas, porque não têm tempo para ir ao centro espírita. Claro que tem 24 horas por dia, como qualquer um outro. Mas eu tenho mais que fazer, então desarranje coisas que fazer. Se tem 5, 6 ocupações, passa a ter só 2 ou 3 para poder dedicar-se à sua componente espiritual e assim viver melhor e pacificar-se. Tentar afastar as pessoas criando intrigas. Isto é muito comum. Como todos nós somos crianças espirituais, os espíritos inferiores sabem disso. Sabem que aquele tem tendência para a maldicência, aquele tem tendência para pensar mal do outro, aquele tem tendência para cochichar com o outro e não dizer nada à direção da casa, etc. E então, as senhoras têm a fama de ser intriguistas. Mas eu acho que os homens têm mais proveito do que as senhoras. Até porque a maioria dos deputados são homens. E a gente vê que vai ali pelos parlamentos. Mas não é só no nosso, é no país todo, no planeta todo. Mas aquilo é tudo gente séria, né? E quando não se ri. E então, os bons espíritos tentam afastar as pessoas criando intrigas. Eles são hábeis. Criam intrigas entre este, aquele outro. Porque eles sabem que depois aquele senhor que se apercebe da intriga, diz assim, mas eu estou aqui no meio desta gente, eu vou-me mas é embora. E eles insuflam essas ideias. Tu não tens nada a ver com eles, isto é gente de reles, é gente de ralé. E esquecem-se que Jesus veio à Terra, não foi para salvar os sãos, foi para salvar os doentes, né? Ele aconselhava os seus apóstolos, disse assim, e de ter com os gentios, e de ter com aqueles que vos ouvem, e aqueles que se acham superiores a vós e que não vos querem ouvir, sacudi inclusive o pó das sandálias, né? É muito interessante. Tentam afastar as pessoas criando subgrupos. Quando nós andamos lá, vamos a um centro, chegamos lá, começamos a ver,
e tal, assim, não, eu só vou à palestra de fulana ou de Beltrano. Por isso é que nós nunca anunciamos quem é que vai fazer a palestra no nosso centro. Quem vem cá vem porque gosta, vem pela doutrina, não vem pelo palestrante. Porque senão começámos a pôr uma tabela, às vezes perguntam-nos, porque é que não põe uma tabela, quem é fulano? Porque senão depois uns só vinham para ouvir a Amélia, outros só vinham para ouvir o Lucas, outros só vinham para ouvir o Tony, etc. E nós queremos que as pessoas venham cá porque se sentem bem. Nós não cobramos, não ganhamos ao cêntimo por cabeça, não temos interesse em que vocês venham, não é? Nós temos interesse em que venham no sentido de doarem fluidos para que nós também possamos aproveitar, porque nós também necessitamos, eu, a Amélia e todos os trabalhadores do centro, por isso é que cá andamos. Não somos super-homens nem super-mulheres, não somos melhores do que vocês, antes pelo contrário, somos iguais, não é? E então, muitas vezes há essa tendência, aquele passista é melhor do que o outro. E depois começa-se a formar o grupo do passista do Zé dos Anzóis, né? Depois o grupo a favor do passista da Maria da Esquina, e mais não sei quantos. E isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Temos de pegar no livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas, e começar a ler o porquê das coisas, quem sou, de onde venho, para onde vou, o que é que ando aqui a fazer, quais são as causas das minhas alegrias, das minhas aflições, as causas das dissemelhanças, das oportunidades. É essa a essência da doutrina espírita, que vai fazer anos agora no dia 18 de abril. Né? Foi lançado 159 anos, ou 160, já não me recordo, 159, se não me falha a memória, foi lançado o Livro dos Espíritos, né? Dia 18 de abril de 1857. Tentam afastar as pessoas pelo isolamento. Isto acontece muito. A pessoa que eu referi ao bocado, que está necessitada, ficou em casa, isolada. Não vás. Está-te a doer a cabeça, hoje não vás. Né? Hoje não vou. Tal e qual como vimos no filme. É assim. Né? O espírito chega à beira da Amélia, olha, tu estás com dores de costas, hoje não, estás muito cansada. E ela começa a pensar, pois é, estou com dores de costas, e está mesmo, que o espírito sabe. Mas ela sabe, não vem, vai perder, porque ao vir, ela iria ser auxiliada pelos bons espíritos durante a palestra. Sem ela se aperceber, iam-lhe fazer um tratamento às costas, se calhar ia sair muito melhor. Então, as pessoas têm tendência para o isolamento, vão-se fechando e vão ficando presas dessas entidades pouco felizes. Depois vão dizendo às pessoas, não vás ao atendimento, o teu problema não é grave, há outros mais importantes. Eu já tenho ouvido isso às vezes apetece-me fugir quando ouço isso da boca de colegas meus de trabalho. Né? Não, eu não vou ao atendimento, que é para não tirar a vez ao outro. Que presunção e água benta. Então o trabalhador espírita, o palestrante, o passista, o que faz o atendimento, o que faz a limpeza, seja quem for, não precisa de ir ao atendimento, não precisa de ajuda espiritual como os outros. Claro que precisa. Mas eu faço parte aqui da casa, está bem, mas também tens problemas. Quando tiveres problemas, vai ao atendimento, conversa com alguém, fala com o presidente do centro, fala com alguém da direção, que seja da tua confiança. Porque nós somos seres humanos e muitas vezes vai essa intuição para que a pessoa se vá isolando. A pessoa vai se isolando e depois vai se afastando. Não partilhar dificuldades. Olhem como os espíritos inferiores são inteligentes, né? Se a Amélia tem uma dificuldade que descobre no centro, assim, não vou partilhar com o Lucas para não o perturbar, ou com a Jaquina, ou com a Manela, ou com a Maria, quando é a obrigação dela de partilhar com toda a direção, não é? Ela não vai fazer isso, vai ficar com aquilo na cabeça, vai ficar a moer. E o problema, que agora é pequenino, daqui a um mês está uma bola de neve enorme e difícil de resolver. Isso faz lembrar uma história de uma vez no nosso centro espírita, nós nunca, mas nunca expulsámos ninguém, nem nunca expulsaremos ninguém, porque não temos condições ético-morais para isso, nem faz parte da doutrina espírita. Mas é normal que por uma questão de afinidade haja pessoas que se afastam e outras que se aproximam, é perfeitamente normal. Então há uma história que salvo erro, o espírito Humberto Campos conta através do médium Francisco Cândido Xavier, de um trabalhador espírita que se melindrou-se com algo, como se fosse possível um trabalhador espírita melindrar-se. É sinal que ainda estudou pouco espiritismo ou que meditou pouco sobre o espiritismo, senão não perdia tempo com melindres. Então afastou-se do centro
e nunca mais disse nada. O que é que aconteceu? O dirigente da casa, hábil psicólogo, um dia foi visitá-lo e ele estava à lareira. Estava à lareira, cumprimentou, perguntou se podia entrar. Fulano, posso entrar? Faz favor, sente-se aqui, olá, está frio e tal. Então, o que é que conta? E ele não disse absolutamente nada. E o ex-trabalhador espírita ficou intrigado. Então, mas porquê é que ele veio aqui se não diz nada? E ele pegou naquele ferrinho do braseiro, de atiçar as brasas, pegou numa brasa e afastou-a daquele amontoado de lume que estava ali a aquecer. Imediatamente a brasa se apagou. Passado uns 2, 3 minutos, ele pegou naquela brasa e voltou a encostá-la ao grupo. E imediatamente a brasa se acendeu e começou a dar calor. E depois olharam um para o outro e o outro começou a chorar. E pediu-lhe desculpa, e disse assim, tens razão. Nós afastados uns dos outros não somos nada, mas juntos nós conseguimos fazer aquilo que devemos, que é libertar o nosso calor humano em prol do próximo, não é? E então, amigos, tentar afastar as pessoas pelo desânimo. Há pessoas que dizem assim, eu fui ao centro, aquele centro é melhor do que o outro. Tudo bem, cada um gosta do que gosta, cada um deve ir ao centro espírita onde se sente bem, tem a ver com as suas afinidades. Mas se a pessoa tem tendência para o desânimo, essa tendência vai ser amplificada. Mas não me ligam lá no centro. Ou ligam mais a fulano do que a Beltrano. Às vezes até nem é verdade. Não é? São contingências da nossa vida, contingências da nossa maneira de ser. Às vezes é um olhar mal interpretado, é uma palavra mal interpretada, enfim. E a pessoa acaba por desanimar e acaba por ir embora. Nós não precisamos que as pessoas venham ao centro. Nós é que precisamos de ir ao centro espírita. O centro não precisa de mim. Eu é que preciso do centro. Eu quando cá venho saio daqui reenergizado. É como quando o carro vai à bomba de gasolina, eu atesto o depósito, fica ali para quase 800 km, né? Se não andar com muita velocidade. Saio daqui e pareço o Popeye depois de comer uma lata de espinafres, né? E às vezes sabe Deus como quando eu venho, né? Porque o trabalho no bem, este ambiente, não é? O facto de nós mudarmos a tonalidade, o tónus, mental, não é? Só isso é útil, só isso já ajuda os bons espíritos a ajudar-nos. Porque muitas vezes os bons espíritos querem nos ajudar durante o dia a dia e não conseguem, porque a nossa mente está virada para as coisas da matéria, para a intriga, para o desastre da televisão, para o crime. Quanto mais sangue tiver, mais a gente comenta, e vamos intoxicando as nossas células mentais e vamos intoxicando o nosso corpo espiritual. E os bons espíritos não têm como chegar até nós. Então eles aproveitam-se muitas vezes destes momentos em que, para ver se a gente não adormece, né? E tal, e vamos criando um bocadinho de condições para receber. Tentar afastar as pessoas pela autodesvalorização. Os espíritos inferiores fazem muito isso. Tu não prestas. Quem és tu? Olha, tu andares lá no centro, não andares, aquilo é a mesma coisa. E é verdade, de facto, porque nenhum de nós é insubstituível. Se algum de nós desencarnar hoje, o centro continua amanhã com outros, não é? Isso é verdade. E então, só que é verdade pela negativa, a autodesvalorização. Eu não presto. Tem alguém que sabe fazer melhor do que eu? Claro que tem. Há sempre alguém que sabe fazer melhor do que nós, mas se eu tiver a oportunidade de fazer, eu sou um privilegiado, porque eu tenho a oportunidade de servir e estou a ser útil, estou a aproveitá-la. Mas depois é a falsa humildade. Não, mas fulano sabe mais do que eu. Pois sabe, mas não quer, não se oferece, não trabalha, né? Ou faz asneira, ou não é dedicado, ou qualquer coisa, etc. Né? Então esta tendência para a autocomiseração, a autodesvalorização, muito cuidado com isto. Não, eu presto sim. Eu recuso-me a dizer que não. Quem me disser que eu não presto, eu não vou aceitar. Seja de encarnado, seja desencarnado. Porque eu tenho valor. Todos nós temos muito valor. Uns numa área mais do que outros, outros noutra área, todos temos muito valor. O importante às vezes é descobrirmos aquilo para que nós mais temos jeito e aproveitar os nossos dons.
e tentar afastar as pessoas desta forma, perturbando-as. Ao fim e ao cabo é um pouco isso, né? E porque os espíritos inferiores sabem que quando a pessoa frequenta regularmente um centro espírita, um qualquer, ela tem uma proteção maior. Ela começa a mudar a maneira de pensar, começa a mudar a sua vibração e eles começam a perder terreno e a capacidade de interferir nas suas decisões. E eles sabem isso. Então eles tentam com que a pessoa se afaste do centro para poder dominar melhor aquela pessoa ao nível mental, ao nível dos pensamentos. Agora reparem, e quantas vezes somos nós os obsessores dos nossos familiares e amigos que já partiram para o além, não é? Quantas vezes nós estamos sempre a pensar, aquele filho da mãe devia-me ter deixado 100 mil euros, só deixou 80 mil e deixou 120 mil ao meu irmão e mais não sei quantos. E o pobre do desgraçado anda lá a penar, se calhar, porque fez uma data de patifarias que os terrenos não sabem, pensam que ele que é santo, né? E ainda por cima leva aquelas descargas mentais dos familiares que ficaram na terra e que estão a pensar mal dele e a falar mal dele, né? E então, muita gente vem ao centro espírita porque quer uma mensagem do familiar. Às vezes é possível. Às vezes os bons espíritos até dão. Mesmo sem nós pedirmos. Eu sou espírita há 30 e tal anos, talvez. Sim, como veem, já vou a caminho dos 100. E então, nunca recebi uma mensagem de um familiar. Não estou preocupado com isso. Já recebi muitas mensagens para outras pessoas, de familiares. Agora, para mim, nunca. Para quê? Né? Eu peço por eles, eu falo com eles mentalmente, peço, olha, onde estiverem, animem-se, tenham coragem, um dia a gente vai se encontrar. Eu sei, porque estudo o Espiritismo, como qualquer um de nós pode estudar, pela parte prática, pela parte teórica, eu sei que a vida continua, para que é que eu preciso de uma mensagem? Quando eles quiserem dar a mensagem, que deem. E de preferência que deem a alguém mais necessitado do que eu. Porque eu sinceramente não preciso. Não é porque sou melhor do que os outros, não. É porque eu sei que eles estão bem ou estão mal de acordo com de acordo com aquilo que plantaram na terra. Então eu só faço aquilo que sou obrigado, que é orar por eles, né? Nas minhas preces. Então há aqueles que desanimam, depois dizem assim, eu vivo para esquecer. E nós para te lembrar. Há sempre alguém que está lá atrás a lembrar. Bebe mais um copo, bebe mais uma cerveja. Olha, não te esqueças de falar àquela de o que é que o vizinho fez, né? Olha, não te esqueças de rapinar ali mais uns eurositos naquela conta. Aquelas pequeninas coisas que para nós não são um problema nenhum, mas que quando são feitas pelos outros são um grave problema, né? Todos nós nos queixamos dos nossos banqueiros, dos nossos políticos, do sistema financeiro que roubam os povos e pelos vistos roubam bem. A gente tem visto agora pelos Panama Papers, que é apenas um dos paraísos fiscais. Há dezenas deles pelo mundo inteiro, né? E então a gente que mais ganha dinheiro não paga impostos. Mas nós que somos pobres e que andamos a contar os tostões até ao fim do mês, pagamos impostos. E isso não é justo. Né? E é óbvio que as pessoas devem se rebelar pacificamente, conforme Gandhi e Jesus ensinava, contra isso, porque isso é muito injusto. Né? E então, nós temos sempre alguém para nos lembrar. Nós queixamos-nos desses nossos irmãos que têm milhões e que não pagam impostos. Mas nós, na primeira oportunidade que temos tostões, se puder, também fugimos aos impostos. Alguns de nós, nem todos, mas pronto, nem todos, mas 99,99%, né? Se nós pudermos, não pagamos no parquímetro. Se nós pudermos, damos um jeitinho, aquele jeitinho português que nós depois ensinamos aos nossos irmãos brasileiros, e agora chama-se o jeitinho brasileiro, né? Que é aquele jeitinho de dar um jeitinho para que aquele jeitinho não nos faça gastar mais uma moeda. Se nós pudermos, até metemos uma cunha para o nosso filho, mesmo que ele não seja tão capacitado como o filho daquela senhora. E depois criticamos
o compadrio, criticamos a cumplicidade entre e a promiscuidade e os conflitos de interesses, né, nos outros e nós. Mas ao nosso nível é uma coisa pequena, aquilo no parquímetro, mas a Câmara ficou lesada em 80 cêntimos, porque eu não meti lá a moedinha, não andava lá o fiscal. E o dinheiro que vai para a Câmara é para todos nós, para repavimentar estradas, etc. Então nós espíritas precisamos ter essa consciência cívica, de que não temos de nos guiar pelo que os outros fazem de errado, mas temos de nos guiar pela nossa consciência. E um dia terão de ser os outros a mudar de atitude e a agirem de uma maneira correta, de uma maneira ética, né? Muito bem. Peguei num texto que vos trouxe daquele livro Histórias que os Espíritos Contaram, ditado pelo poeta Alegre, sobre a obsessão, e que diz assim: a obsessão é a imposição de quem quer ter razão. Não se lembrem da sogra, está bem? Quase todos somos assim. O que é isto, a obsessão? É isto mesmo, é a imposição de quem quer ter razão. É um espírito que quer impor a sua ideia sobre outro. Quantas vezes o espírito do marido faz isso ao espírito da mulher? Quantas vezes o espírito da mulher faz isso ao espírito do marido? E há sempre um conflito de interesse entre maridos e mulheres, nomeadamente em relação ao local onde se devem deixar as piugas, as cuecas, os lenços, etc. Há ali uma confusão qualquer. Pode ser por dinheiro ou apenas por recreio. Pode ser pelo poder que ele julga ter. Há pessoas que são autênticos obsessores dos seus empregados, pelo poder que ele julga ter. Há espíritos que julgam ter muito poder no mundo espiritual, mas é um engano, não têm, E os espíritos inferiores só chegam até nós com a autorização do nosso guia espiritual e dos bons espíritos. Já vamos ver isso. A obsessão é sinal de inferioridade espiritual, obviamente. Só há obsessão porque o espírito é inferior e nós temos inferioridades espirituais. Os pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes permitem que haja uma ligação na ficha, alguma coisa. Quando eu tiver um problema obsessivo, a primeira coisa que eu devo pensar é: o que é que está a permitir que este espírito se aproxime de mim? Alguma coisa há de ser. Ela vem de lá para cá, ou de cá para lá. Também existe no além entre mentes e desdém. A obsessão também existe entre espíritos, uns sobre os outros, como aqui existe entre encarnados uns sobre os outros. Ela existe na Terra entre seres em guerra. No intercâmbio espiritual, a obsessão faz muito mal. Daí que as pessoas com problemas obsessivos não devem fazer parte da reunião de desobsessão ou da reunião de intercâmbio espiritual. Devem primeiro tratar-se, A obsessão tem cura. Usa o Evangelho sem usura. Usar o Evangelho a 100%. No nosso dia-a-dia é cura gratuita para a obsessão. O amor e a paciência são panaceia nesta doença. O amor e a paciência resolvem todo o tipo de obsessão. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos: como é que podemos afastar-nos dos maus espíritos? E olhem a resposta inteligente dos bons espíritos: cansá-los pela paciência. E é verdade. Cansá-los pela paciência. Quando um espírito inferior vê que não consegue assustar ou não consegue perturbar, como nós costumamos dizer, ele vai chatear o outro. Assim, este já não dá luta. E é mesmo assim. Se sentires a obsessão, já sabes, orar é solução. Mas orar não é suficiente. A caridade muda a gente. A oração é boa, mas a oração sem obras, pouco vale. O coração em harmonia é o resultado de vida sadia, Então, abordando esta parte, coloca-se a questão: que estratégia utilizar para resolver o problema da obsessão? Fazer o contrário. Quando houver problemas, partilhar de imediato, retirar o tapete aos obsessores que tentam, porventura, isolar-nos, afastar-nos do centro.
Quando tivermos um problema, a primeira coisa que nós temos é um problema de ordem espiritual, ou quando tivermos a adormecer, a primeira coisa é abrir os olhos. Quando tivermos um problema de ordem espiritual, a primeira coisa é telefonar a alguém, falar com alguém. Amélia, eu preciso de desabafar com alguém. Quantas vezes eu lhe telefono? Ou falarmos uns com os outros, partilhar, né? Dizer assim, pá, estou a passar por esta situação, porque às vezes nós estamos obcecados por uma determinada situação do nosso dia-a-dia e não conseguimos ver a luminosidade que está ali, porque a ideia está ali, é uma mono-ideia. E falando com alguém pelo telefone, uma conversa, ou isto, aquilo, ou aquilo outro, alguém que está de fora do problema diz assim, não, mas não é bem assim, repara, abre esta janela e aparece ali uma pradaria bem bonita, né? Que eu não estava a ver porque estava focado só na escuridão da situação. Resistir sempre à obsessão, pedir ajuda, ir ao atendimento, ao passe, ter consciência de que Deus não nos dá provas superiores às nossas forças. Ao bocado, quando eu referi aqui a falar mais à frente, era nisto. Às vezes há pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Este problema obsessivo é muito grave e há problemas obsessivos muito graves que duram uma reencarnação inteira e que até continuam para a próxima, né? Mas é normal, tem a ver com os débitos que nós criámos em vidas anteriores, mas todos nós reencarnamos, os espíritos superiores dizem isso, que reencarnamos destinados ao êxito nesta vida. Então se eu reencarnei destinado ao êxito e tenho um problema obsessivo grave, como é que eu me vou desenrascar? É porque eu tenho capacidade de a superar. É porque Deus não dá uma carga superior às nossas forças físicas. Nós é como não gostamos de sofrer, o que é normal, quando sofremos achamos sempre que não temos capacidade. É preciso ter a humildade de pedir ajuda a alguém. É muito importante isto. Cansá-los pela paciência e alimentar o espírito. Qual de nós é que faz isto? Tira 30 minutos do seu dia de 24 horas para tratar do espírito. Para ler uma página do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de um livro espiritualista que acalma a alma. Para meditar, para sintonizar com o seu guia, para pensar em Jesus, pensar em Deus, seja o que for, na espiritualidade superior. Para se reenergizar com o orvalho da oração sentida, que vem penetrar no nosso íntimo, né? E tornar-nos mais fortes, mais resistentes perante a agressividade dos espíritos inferiores, mais permeáveis aos conselhos dos bons espíritos. Quantos de nós fazemos isso? Muito poucos, certamente, aqui nesta sala. Têm 30 minutos por dia para dedicar ao espírito que é imortal, mas temos 23. No entanto, temos 24 horas por dia que dedicamos ao corpo que vai para debaixo da terra ou que vai para uma incineradora. Não é? É um contrassenso. Temos de mudar a nossa maneira de pensar. Isso é bom para nós. Arranjar um espaço. Vou ler, o que é que eu posso melhorar? Vou tentar melhorar, tomar nota, o que é que eu posso melhorar? Deixar de ser maldicente, procurar ser mais paciente. Qualquer coisa que se adapte à nossa vida. Não é importante que consigamos, é importante é que tentemos. Só esse tentar já nos vai desligar dos obsessores que tentam interferir. Focarmos-nos nas coisas boas que acontecem, não é? Ainda há bocado, quando vinha a entrar no centro, alguém referiu, epá, está-te a crescer o cabelo. Pudera, já não o corto há tanto tempo, não é? Mas isto deve ser dos bons fluidos aqui do centro, que isto aqui parece que já está a aparecer uma relvinha. E então, temos de nos focar nas coisas boas. Olha, nunca nem tinha reparado nisso e disseram-me isso à entrada, fiquei logo todo contente, não é? Qual é o careca que não fica? Não é? Francamente. Só mesmo o Fernando Hermano, claro, que ele corta a navalha. E então, ter consciência, amigos, de que tudo passa. Eu bem sei que esta palestra é um pouco mais longa, mas era importante que assim fosse. Tenho aqui um vídeo para partilhar convosco. Certamente alguns poderão conhecer, mas mesmo que conheçam, vale a pena rever. Sem parte dos braços, sem parte das pernas. Ela é capaz de fazer mais do que muitas pessoas.
Incapaz de reclamar da vida, Dona Georgina segue driblando os obstáculos do dia a dia. É na cidade de Paranapanema, no interior de São Paulo, que vamos em busca dessa história de superação. A vila é bem afastada do centro da cidade e logo avistamos o que mais parece ser uma casinha de boneca, de tão pequenina. E lá está ela, Dona Georgina, com 42 anos e muita disposição. Como é que você tá? Eu tô bem. E aí, pode entrar? Pode, Obrigada, viu? No serviço doméstico, ela se adaptou para superar a deficiência. Lava a louça. Prestem atenção, ela usa colher para fazer a água chegar até o copo e enxaguar. Pia limpa, hora de tirar pó da geladeira. Aqui a dificuldade é maior. Dona Georgina precisa subir no banquinho e depois na cadeira para alcançar a parte de cima. Com um pedaço de madeira, ela garante o acesso aos enfeites. E com muito equilíbrio, chega ao chão novamente. Mas as qualidades de Dona Georgina não acabam por aí não. Com a ajuda do próprio queixo, equilibra com maestria o rolo de linha e segura a toalha com o pouco que lhe sobrou dos braços. Com a boca, pega e manipula a agulha de crochê. Você aprendeu com quem fazer crochê? Aprendi sozinho, tem uma avó e a turma fazer, aprendi. A agulha baila de lá pra cá, dando formato aos pontos e provando que nada é impossível, basta querer. Mas como será viver sozinha, sem família, sem um amor? A gente costuma, sabe? Eu acostumei de viver assim sozinha, assim, de fazer as coisas no tempo. Fica mais fácil que a gente pedir pra outra. Você nunca namorou? Você acha que de alguma forma a sua deficiência te atrapalhou pra conseguir um marido, pra casar, essas coisas? Ah, eu acho que não. A gente tem que depender dele, né? Depender dele, se ele gostar da gente, tudo bom, mas se ele não gostar. A senhora nunca gostou de ninguém? Eu gostar, eu gosto, mas a maioria a gente tem que pensar, né? Porque tem pessoas que tem muito preconceito com a gente, né? Mas tem algum sonho? Eu tenho um sonho pela televisão. O que Dona Georgina nem imagina é que a produção do programa conseguiu uma doação de um comerciante da região. Na verdade, a gente resolveu participar disso daí porque a gente conhece a Dona Georgina, a história de vida que ela tem, que é uma pessoa esforçada, batalhadora. Será que ela vai gostar? Daqui a pouco nós vamos saber. O presente já tá aqui, então. Em casa, Dona Georgina pega o velho companheiro, o banquinho, e segue para o quarto. Ela já nasceu sem parte dos braços e das pernas. É uma das milhares de vítimas da talidomida, um medicamento para enjoo que, quando usado por grávidas, causa deformidades no bebê. Próxima tarefa, com forminhas de parafina e uma pequena faquinha, olha só o que ela é capaz de fazer. A Dona Georgina demora uma semana para fazer o fogãozinho, a lenha. Aqui a gente tem o modelo pronto. Fica assim e depois assim. Por aqui tudo é reaproveitado. A parafina vai para a panela onde será derretida. O fogão ela manipula sem dificuldades. E o que parece quase impossível... Você já se queimou alguma vez? Não. Às vezes acontece, né? Prestando atenção nos detalhes, uma tarefa comum para qualquer dona de casa se transforma num verdadeiro ritual para a Dona Georgina. É impressionante observar como ela é capaz de fazer tudo sozinha, como se braços e pernas fossem simples adereços.
Com um fogãozinho pronto, ela parte para o bairro mais próximo. Vai tentar vender a peça. Sempre a pé, ela vence com energia o trajeto pelas ruas de terra do lugar. Quer comprar um fogãozinho? Fogãozinho inteiro? Não. Eu compro. Vai comprar? Vai colocar onde? Na minha estante. Isso era um exemplo de vida. O que ela faz, incrível. Eu que sou perfeita não conseguiria fazer. Tem muitos que tem um braço, tem a perna, não faz nada, né? E ela que é desse jeito, ela faz, né? É um exemplo de vida. Orgulho de mim e Deus também me ajudar, né? Voltando para casa, mais trabalho. O dia dela parece não ter fim. A dona Georgina já começou a limpar o quintal e ela nem imagina que chegou a hora da surpresa dela. A gente vai deixar aqui na frente, quando ela acabar lá, ela vai ver o presente que a gente trouxe. O sonho dela era ter uma televisão. Dona Georgina, vim te ajudar, já que você disse que a tarefa mais cansativa é essa. Então vem ajudar. Mas tem que dar umas dicas, que eu nunca fiz isso. Faz uma força no braço, né? Vai. Só que minha florzinha não saiu, ó. É impressionante o que a senhora faz. A senhora tem uma energia que é de dar inveja, mas eu já tô cansada. A senhora tá dando uma paradinha. Vamos voltar pra lá? Vamos. Depois de um dia cansativo, o sonho perto de se realizar. Dona Georgina, é um presente pra você. A mulher sofrida parece não entender o que está acontecendo. Os olhos fixos no pacote. Eu acho que é televisão. Vamos abrir pra ver o que é? A senhora acertou. Uma televisão. O louco no coração, vou bater acelerado de emoção. Porque eu nunca ganhei coisa assim. Primeira vez que eu ganhei. Vai fazer o seu dia mais feliz? Tá, vai. Se Deus quiser, uma da hora vai ser muito feliz pra mim. Agora é uma companhia, você vai poder assistir o Gugu. O que eu falei pra você hoje, eu sou fã do Gugu. Oi, Georgina! Que bom que você ganhou a televisão, fiquei muito feliz. Tô contente mais ainda em saber que você assiste a gente aqui, todos nós da Rede Record, e que você assiste o meu programa também aos domingos, agora com televisão nova. Melhor ainda, né, Georgina? Olha, um super beijo pra você, ó. Um abraço aqui bem sentido dentro do seu coração. Bem, perante esta situação, né, nós questionamos-nos, né, será que os problemas que eu tenho, obsessivos, são problemas reais, né? Claro que são, né? Mas são relativos se nós olharmos para os problemas reais também dos outros, né, que são piores que o nosso. Então, para resolvermos o problema da obsessão, temos de nos preocupar, ou da perturbação espiritual, com o bem que eu faço e não com o mal que os outros tentam fazer ou nos fazem. Porque só o bem que eu faço é que me faz bem, né? Coloca-se a questão, então, o que é uma perturbação espiritual? Já vimos como é que acontece pela sintonia, portanto, toda a mediunidade é mente a mente, uma sintonia, como se manifesta. E agora, como é que eu me vou ligar a Deus, não é? Será assim? Não. Essa era a parte mais fácil, se nós pudéssemos ligar à ficha e ter o auxílio de Deus. Não é desta maneira, não é? É com muita paciência, com muita perseverança, com fé, ânimo, confiança em Deus, com leitura, meditação e oração. Nós vamos aprender que tudo passa. Mas é que é tudo mesmo. Aquilo que há 2, 3 anos era um tormento nas nossas vidas já passou. Podemos ter outro agora, mas o de há 2, 3 anos já passou. Ou de há 10 anos, ou de há 2 dias, ou, não é? E amanhã o 2 já passou. E temos de aprender isso, está bem? Ter essa confiança. Porque reparem uma coisa, amanhã, o obsessor de hoje, aquele que nos tenta prejudicar, porque nós também já prejudicámos numa vida anterior, amanhã, quando ele se aperceber
do que fez e que tem consciência pesada, ele vai pedir a Deus para reencarnar como nosso pai, nosso irmão, nosso filho, né? Para nos ajudar, né? Para nos pagarem bem o mal que nos tentou fazer. Então aí nós vamos poder dizer, olha, saiu-me um amigo na raspadinha, né? Sem dúvida nenhuma. Quantos de nós não temos amigos que a gente pergunta-se porque é que aquele indivíduo me quer fazer tanto bem, né? Aquela pessoa me quer fazer tanto bem. Quem sabe ela não traz complexos de culpa do passado, né? E sente agora uma necessidade inconsciente de fazer bem àquela pessoa a quem ela prejudicou no passado. E então, companheiros, é com esta mensagem de procurar sempre ver naqueles que nos detestam, porque há gente que nos detesta, no corpo de carne e fora do corpo de carne. É normal, Jesus não agradou a todos, que pretensão tola nós teríamos se quiséssemos agradar a todos. Mas é importante olhar para essas pessoas que nos detestam como o amigo que nos vai sair na raspadinha um dia. Porque ao fim e ao cabo, o que o espírita tem de fazer é precisamente isto, fazer a paz, tentar ser pacífico, fazer a paz pela paz, apenas isso, sem outro intuito, né? Como canta este músico brasileiro, Nando Cordel, para terminar, isto foi ao vivo, não está tão afinado como no CD. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o divino amor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Quero ver a paz do mundo começa em mim. Tá lindo? Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora! Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta. Como é que é? Pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, por essa festa linda. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela
E pronto, amigos, com o Nando Cordel terminamos, esperando que quando chegar a nossa vez de voltarmos para o além, que possamos pedir boleia à morte desta maneira, com um sorriso nos lábios e com a mochila bem cheia de boas ações, né? Pelo menos, principalmente de bons sentimentos no coração, que isso é que será o melhor passaporte para um plano espiritual superior e pacífico. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos ficar por aqui.